Então vamos lá, vamos começar. Então vem comigo para a tela. Tá aí, vamos falar sobre organização administrativa. Pessoal, o Estado, né? Quando eu falo aqui o Estado, estou dizendo União, os Estados Federados, o Distrito Federal e o município. Ele atua, ele desenvolve as suas atividades, ele presta os seus serviços mediante a atuação de entidades, órgãos e agentes públicos, tá? Então essas aqui são as mãos, os braços que o Estado possui para desenvolver as suas atividades, né? Entidades, órgãos e agentes públicos. O Estado, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles são uma entidade abstrata, né? Então, para que ele possa efetivamente atuar, prestar um serviço ali para a sociedade, ele precisa ter alguém que atue em seu nome, tá? Então, a atuação do Estado, ela se dá mediante as atividades que são desenvolvidas por entidades, órgãos e agentes públicos, tá? Nesta aula nós vamos focar aqui nas entidades e nos órgãos. Os agentes públicos serão objeto de uma outra aula aqui do nosso curso extensivo. A diferença básica entre uma entidade e um órgão, tá? Uma diferença básica que vocês devem guardar e saber desde já é que as entidades, elas possuem personalidade jurídica própria, tá? Então, as entidades, elas possuem lá um CNPJ, um número que as identifica. Então, quando eu falar aqui entidade, você já associa a uma pessoa que possui personalidade jurídica própria, possui lá um número, um CNPJ, igual nós, pessoas físicas, temos o CPF, né, que é o número que nos identifica, a pessoa jurídica possui um CNPJ. Então, a entidade que possui a personalidade jurídica própria, ela possui lá um CNPJ. E esse CNPJ permite que essa entidade ela adquira direitos e contraia obrigações perante terceiros. Ela própria, tá? A própria entidade, uma vez que ela possui uma personalidade jurídica própria, ela é capaz de elas, por si mesma, contrair obrigações e adquirir direitos perante terceiros, tá? Então, quando eu falar entidade, tá? Sempre que eu falar entidade, já associa aí com uma pessoa que possui personalidade jurídica própria, tá? Já os órgãos, ao contrário das entidades, eles não possuem personalidade jurídica própria, tá? Os órgãos, eles são definidos como centro de competências, tá? Centros de competências que são criados ali dentro das entidades, tá? Então, a entidade, ela possui a personalidade jurídica própria e dentro da entidade são criados órgãos para que essa entidade possa melhor desempenhar as suas atribuições, tá? Daqui a pouco nós vamos detalhar um pouquinho mais esse conceito quando falarmos lá de desconcentração, tá? Por hora, o que eu quero que vocês guardem, tá? É que entidades, tá? Elas possuem personalidade jurídica própria, tá? O que as torna capazes de adquirir direitos e contrair obrigações perante terceiros. Já os órgãos são apenas centros de competência sem personalidade jurídica própria, belezinha? Então guarda essa diferença aí entre órgãos e entidades. As entidades, pessoal, elas podem ser de duas espécies, tá? Elas podem ser entidades políticas. As entidades políticas, elas possuem autonomia política, tá? É a principal característica de uma entidade política, é possuir autonomia política, ou seja, capacidade de criar leis, capacidade legislativa, capacidade de editar leis, e essas leis podem criar novos direitos e novas obrigações, tá? Então, entidades políticas, quando eu falo entidade, lembra, ó, eu disse que toda entidade possui o quê? Personalidade jurídica própria. Então, quando eu estou falando entidade política, entidade é uma pessoa com personalidade jurídica própria. E por ser uma entidade política, essa pessoa com personalidade jurídica própria, ela possui a capacidade de legislar, de criar leis, tá? Então, a principal característica de uma entidade política é a chamada autonomia política, que seria a capacidade para se auto-organizar e legislar, tá? Então, uma entidade política, ela possui autonomia tanto administrativa, que seria a capacidade para se auto-organizar, tá? Criar ali seus órgãos internos e distribuir competências entre eles,
e também possui a autonomia política, que seria a capacidade de legislar, de editar leis. Pessoal, no nosso país, no nosso ordenamento jurídico, quem é que possui a capacidade de legislar, de editar leis? São os entes federados, também chamados de entes políticos ou entidades políticas. Quem são os entes federados? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, tá? Então, quando eu falar aqui entidade política, estamos falando dos entes federados, ou seja, União, estados, Distrito Federal e municípios. Então, veja bem, a União é uma entidade política. Por ser uma entidade, tá? Uma entidade política, a União possui lá a sua personalidade jurídica, que é diferente da personalidade jurídica dos estados. Cada estado federado possui lá uma personalidade jurídica diferente. Cada estado, estado de São Paulo, estado de Minas Gerais, estado do Amazonas, do Amapá, cada estado é uma entidade política distinta. Cada um possui lá a sua personalidade jurídica própria. Da mesma forma, cada município é uma entidade política distinta. Cada um possui lá a sua personalidade jurídica própria. Então, cada um dos entes federados são entidades políticas, possuem lá a sua personalidade jurídica e possuem a capacidade, a autonomia legislativa, tá? Autonomia política, beleza? Para a tela. E ao lado das entidades políticas, nós temos as chamadas entidades administrativas, tá? As entidades administrativas, elas não possuem autonomia política, ou seja, elas não possuem capacidade legislativa, tá? Então, sempre que eu falar aqui entidade administrativa, olha só, entidade, você já sabe, é uma pessoa que possui personalidade jurídica própria. E o administrativa, essa palavrinha administrativa, mostra que essa entidade, ela não possui autonomia política, ela não pode legislar, ela possui apenas autonomia administrativa. Ela pode ali se auto-organizar, criar órgãos, distribuir competências entre esses órgãos, mas ela não pode criar novos direitos, criar novas obrigações. As entidades administrativas apenas fazem o quê? Elas apenas executam as leis que são editadas pelas entidades políticas, tá bom? Então, as entidades administrativas, elas não possuem capacidade legislativa. E quem são as entidades administrativas? Veja bem, eu disse aqui que as entidades políticas são os próprios entes federados, né? União, estados, Distrito Federal e municípios. Já as entidades administrativas são as entidades da administração indireta, tá? Aqui, basicamente, eu estou falando de quem? Estou falando de autarquias, eu estou falando de fundações e eu estou falando de empresas públicas e sociedades de economia mista, que são as entidades da administração indireta, tá? Então, são pessoas com personalidade jurídica própria e sem autonomia legislativa, tá? Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Eu posso colocar aqui também, como uma entidade administrativa, eu posso colocar aqui os consórcios públicos. Os consórcios públicos também são entidades com personalidade jurídica própria e sem capacidade legislativa, sem autonomia legislativa. E eu posso colocar aqui também, dentro das entidades administrativas, os territórios federais. Os territórios federais também são considerados entidades administrativas, embora eles possuam uma certa autonomia legislativa. Eles podem editar ali certas leis, mas não é uma autonomia legislativa total, não é uma autonomia absoluta como os entes federados lá possuem. Os territórios federais, eles podem editar leis, mas devem sempre observar ali os regramentos emitidos pelo ente central, no caso, a União, tá? Então, aqui, quando eu falar em entidade administrativa, vamos lembrar sempre aí das entidades da administração indireta, tá? Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista, e também aqui dos consórcios públicos e dos territórios federais. Aí uma questãozinha de prova aí para a gente já consolidar esse conhecimento inicial aqui da matéria. Com relação às diferenças entre uma entidade estatal e um órgão público, considere as afirmativas abaixo. Olha só, então estamos falando aqui de
Diferenças entre entidade e órgão. Qual é a principal diferença entre uma entidade e um órgão? Já sabemos, é que a entidade possui o quê? Personalidade jurídica própria. Já o órgão, ele não possui personalidade jurídica própria. Basicamente isso. Então vamos analisar aqui cada uma das alternativas. Primeira alternativa, entidade estatal é um ente com personalidade jurídica, ou seja, capacidade para adquirir direitos e contrair obrigações em nome próprio. Beleza, exatamente isso. A entidade estatal, ela possui personalidade jurídica própria e isso a torna capaz de adquirir direitos e contrair obrigações em nome próprio. Beleza? Então a primeira alternativa está correta. Segunda alternativa, órgãos públicos constituem centros de competência despersonalizados, partes componentes de uma entidade política ou administrativa. Verdadeiro. Nós vimos que os órgãos, eles não possuem personalidade jurídica própria. Por isso é que dizemos que os órgãos públicos, eles são despersonalizados. Por quê? Porque eles não possuem personalidade jurídica própria. Eles são chamados de centros de competência e eles integram as entidades. Os órgãos são criados lá dentro da estrutura das entidades, tanto das entidades políticas como das entidades administrativas, tá? Então, a segunda alternativa também está correta. E a terceira alternativa, órgão público é uma pessoa jurídica, já que é apenas parte da estrutura maior, o Estado. Não, o órgão público ele não é uma pessoa jurídica. Como vimos aqui, o órgão público ele é um centro de competência, tá? Então imagine lá os ministérios, né? Nós temos aí a entidade política que é a União, e a União ela possui uma série de competências que são extraídas lá da Constituição Federal. E para desempenhar essas competências, a União ela pode criar dentro da sua estrutura, lembrando que a União é uma entidade política, então a entidade política União, ela pode criar dentro de sua estrutura uma série de órgãos, uma série de centros de competências para executar aquelas competências que ela retira lá da Constituição. Então a União, o que ela faz? Ela vai lá e cria vários ministérios, cada um com uma atribuição diferente. Ministério da Educação, para cuidar lá das competências da União relativas à educação. Ministério da Saúde é um outro órgão, um centro de competência sem personalidade jurídica, criado lá dentro da estrutura da entidade política União para desempenhar as atribuições da União relativas à saúde. Daí cria também o Ministério da Fazenda, que é um órgão também da União, Ministério da Fazenda sem personalidade jurídica própria, e ele cria o Ministério da Fazenda para cuidar das atribuições lá da União relativas ao orçamento, à arrecadação de tributos. Então isso tudo é feito lá no âmbito do Ministério da Fazenda, tá? Então nesse caso, quem possui a personalidade jurídica é quem? É a União, que é a entidade política. Já os ministérios, eles são órgãos, são centros de competência sem personalidade jurídica, tá? Daí se uma pessoa, por exemplo, ela sofrer um dano, né? Imagine lá que um agente público da Receita Federal, né? A Receita Federal é um órgão também do Ministério da Fazenda, ou seja, é um órgão sem personalidade jurídica, é um órgão que foi criado dentro da entidade política União. Imagine lá que um auditor da Receita Federal, ele cause um prejuízo a um terceiro. Imagine lá que o auditor, ele emita uma certidão falsa, dizendo que determinado particular possui um débito lá perante a Receita, e aí com essa certidão, o particular não consegue obter um financiamento, alguma coisa do gênero, ou seja, um ato do agente público, do auditor fiscal, causou um prejuízo lá ao particular. Daí o particular ele vai entrar com uma ação de indenização. Contra quem que ele vai entrar com a ação de indenização? Contra a Receita Federal ou contra a União? Tá? Nesse caso, o particular vai entrar com uma ação de indenização contra a União e não contra a Receita Federal. Por quê? Porque a Receita Federal ela não possui personalidade jurídica própria. Ela é um órgão, ela é um centro de competência. Quem possui a personalidade jurídica, ou seja, quem é capaz de, nesse caso, contrair a obrigação de indenizar o particular, é a pessoa jurídica, é a entidade política União. Então, esse particular vai entrar com ação judicial contra a União e não contra a Receita Federal. Belezinha? Então, aqui, a terceira alternativa é falsa. Então, vamos ver aqui, gabarito VVF. Beleza? Questão aí da FCC.
Agora vamos falar sobre descentralização e centralização, tá? O que que acontece? As entidades políticas, ou mesmo as entidades administrativas, elas organizam os seus órgãos e entidades dentro ali das suas estruturas mediante algumas técnicas, tá? Essas técnicas são as seguintes: a descentralização, a desconcentração e a centralização, beleza? Vamos começar aqui falando sobre a descentralização e centralização. Iniciando aí com o conceito de centralização. O que é a centralização? A centralização ela ocorre quando o Estado executa as tarefas diretamente por intermédio da administração direta, tá? A administração direta é aquela parte da administração que conjuga ali os órgãos, tá? Então os ministérios, por exemplo, aqui na União, eles formam a administração direta do Poder Executivo Federal. Lá nos estados nós temos as secretarias de Estado. As secretarias de Estado, elas formam a administração direta estadual, beleza? Então aqui, lá no estado, quando um auditor fiscal lá do estado, ele vai fazer uma fiscalização na empresa para cobrar lá o ICMS que é devido ao estado, quem está atuando, a administração nesse caso, está atuando de forma centralizada. Por quê? Porque ela está atuando mediante a atuação de um órgão da sua administração direta, no caso lá, a Secretaria da Fazenda Estadual. Beleza? Lá no município, por exemplo, o município ele vai construir uma escola ou vai tapar um buraco lá da rua da cidade. E quem vai fazer esse serviço é a Secretaria de Obras do município. A Secretaria de Obras do município é um órgão da administração direta do município, tá? Quem possui a personalidade jurídica aqui no caso é o município. Ele criou lá dentro da sua estrutura um centro de competência chamado Secretaria de Obras para cuidar das obras ali do município. E a secretaria vai lá e tapa aquele buraco. Quando a secretaria está fazendo isso, a administração, o Estado, no caso aí o município, ele está atuando de forma centralizada, ou seja, é uma tarefa que é de competência ali do próprio município e ele mesmo a está executando, tá? É a própria pessoa jurídica, a própria entidade política que está executando aquele serviço por intermédio de um órgão ali da sua administração direta. Ela não delegou a prestação daquele serviço para ninguém, nem para um particular e nem para uma outra entidade administrativa da administração indireta, beleza? Então, sempre que o Estado quando eu falo, sempre que o ente federado, ele atua ali por intermédio de um órgão da administração direta, ele está atuando mediante centralização. Então sempre liga aí, quando se falar em centralização, já liga aí ao conceito de administração direta, tá? E se eu falar em administração direta, você já liga aí também ao conceito de centralização, belezinha? Na tela. Agora, a descentralização, tá? A descentralização, ao contrário da centralização, a centralização nós vimos que é o desempenho direto de atividades públicas pelo próprio ente federado. Já a descentralização seria o desempenho indireto de atividades públicas, tá? Ou seja, a entidade que detém a competência para executar aquele serviço, ela não executa por si só, ela passa para uma outra entidade, ela descentraliza a execução daquele serviço para uma outra entidade, tá? E essa outra entidade pode ser tanto uma entidade administrativa que integra a própria administração ou também uma entidade privada, né? Uma outra pessoa privada que não integra a administração. O detalhe importante aqui que caracteriza a descentralização é o desempenho indireto de atividades públicas e esse desempenho é feito por quem? Por uma outra entidade, ou seja, por uma outra pessoa com personalidade jurídica própria, tá? E essa outra pessoa com personalidade jurídica própria pode ser tanto uma entidade administrativa, integrante da administração, ou uma pessoa privada. As pessoas privadas, as empresas, também possuem lá o seu CNPJ, então elas também são entidades privadas, aí no caso. Então o Estado ele também pode atuar mediante descentralização, delegando tarefas para entidades privadas. Daqui a pouco nós vamos detalhar um pouquinho mais isso daí, beleza? Tá? Então a descentralização é o desempenho indireto de atividades públicas. E a descentralização, ela pode ser
tanto uma descentralização política como uma descentralização administrativa. O que seria uma descentralização política? Seria a própria criação de entes federados, tá? Então nós vamos ligar aqui, sempre que eu falar em descentralização política, vocês já lembram aí da criação de entes federados. A descentralização política é própria aí do sistema federativo do Brasil. Então nós temos aí um Estado soberano, que é o Brasil, composto aí por seu território, seu povo e seu governo, que é um conjunto, um todo. E esse Estado que possui ali, detém a soberania, ele se subdivide internamente em vários entes federados, tá? Cada um com sua competência própria, que é retirada lá da Constituição Federal. Então nós temos aí a União, que cuida dos interesses de abrangência nacional, nós temos os estados, que cuidam dos interesses de abrangência regional, e nós temos os municípios, que cuidam dos interesses de abrangência local, tá? Então, a descentralização política é justamente essa subdivisão dessas competências, nacional, regional e local, entre os entes federados. Então, quando os entes federados foram criados lá pela Constituição, o que ocorreu foi a chamada descentralização política. É o contrário do que ocorre, por exemplo, naqueles estados unitários, por exemplo, Uruguai, Portugal, em que não há essa descentralização política. Todos os interesses nacionais, regionais e locais são tratados, cuidados por um único ente federado, um único ente político. Não há uma descentralização política. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil existe sim uma descentralização política que é feita lá diretamente na Constituição, que é caracterizada pela criação dos entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, tá? Então, aqui na descentralização política, os entes descentralizados desempenham atribuições próprias, tá? Então, cada ente descentralizado possui atribuições próprias. A União possui lá suas competências, os estados também possuem as suas competências e os municípios também possuem as suas competências. Essas competências dos entes federados são retiradas diretamente da Constituição, tá? Então não é que um estado, por exemplo, quando ele executa lá uma tarefa, ele está fazendo porque a União determinou ou porque a União delegou aquela tarefa ao estado. Não, o estado ele possui autonomia e essa autonomia é retirada lá da Constituição. Aquelas competências, aquelas atribuições que os estados exercem são retiradas diretamente da Constituição, ou seja, elas não constituem uma delegação do ente central, tá? Da mesma forma, os municípios retiram as suas competências diretamente lá da Constituição. Eles não estão executando aquelas tarefas, por exemplo, ali cuidar do transporte municipal, da coleta de lixo, tapar o buraco lá na rua do município. Os municípios não fazem isso porque o Estado está delegando aquela atribuição para ele ou porque a União está delegando aquela atribuição para o município. Não, o município ele faz isso porque ele retira essa competência diretamente lá da Constituição, tá? Então quem faz a descentralização política é a própria Carta da República, a própria Constituição, tá? Então, na descentralização política, as competências dos estados e municípios e também da própria União, ela decorre diretamente da Constituição Federal, não constituindo uma delegação ou concessão do ente central. Belezinha? Ao lado da descentralização política, nós temos a descentralização administrativa, tá? Na descentralização administrativa, os entes políticos, tá? Ou seja, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles transferem a execução, em alguns casos a titularidade dos serviços para outras entidades, tá? E essas entidades aqui, como eu já disse, elas podem ser tanto entidades públicas como entidades privadas, beleza? Então, na descentralização administrativa, o ente político, tá? União, o Estado, o Distrito Federal ou município que detém lá a atribuição de exercer determinado serviço, ele transfere aquela atribuição para uma outra entidade que
possui lá sua personalidade jurídica própria. E essa outra entidade pode ser lá uma entidade da administração indireta ou uma entidade privada, uma empresa privada. Por exemplo, a União, ela possui lá, dentre suas competências estabelecidas na Constituição, a competência de cuidar da infraestrutura aeroportuária, ou seja, de administrar os aeroportos do país. Daí, a União, o que ela fez? Ela criou a Infraero. A Infraero é uma empresa pública, é uma entidade administrativa com personalidade jurídica própria. Então, neste caso, quando a União criou a Infraero, ela descentralizou administrativamente aquela competência para a Infraero, que é uma outra entidade, uma entidade administrativa, uma entidade pública. E em outros casos, o que a União fez? Aquela mesma competência de administrar os aeroportos, a União descentralizou para empresas privadas, né? Nós temos aí no Brasil vários aeroportos que são administrados por empresas privadas. Aeroporto de Brasília, Aeroporto de Belo Horizonte, dentre outros. Então, aquele caso, a mesma coisa. A União possui aquela competência de cuidar da infraestrutura aeroportuária e ela resolveu delegar, descentralizar essa atividade para uma entidade privada, para uma empresa privada. Então, ela atuou mediante descentralização. O que ela fez? O ente político União, ela transferiu a execução e, no caso aqui da empresa pública, a titularidade daquele serviço de administração aeroportuária para outras entidades públicas, aqui no caso da Infraero, ou privadas, no caso das empresas privadas, aí, das concessionárias que administram esses aeroportos. Tá? Então, essa descentralização administrativa, ela pode ocorrer tanto por lei, no caso da criação de entidades administrativas, de entidades da administração indireta, como ela também pode ocorrer por contrato ou por ato administrativo, aqui no caso da descentralização para entidades privadas, ok? Questãozinha de prova aí para a gente treinar FCC 2015. O Estado de Minas Gerais, assim como os demais Estados membros e também os municípios, detêm competência legislativa própria, que não decorre da União Federal, nem a ela se subordina, mas encontra seu fundamento na própria Constituição Federal. Trata-se da denominada, tá? Então, aqui estamos falando da competência legislativa que os estados e também os municípios retiram diretamente da Constituição Federal. Então, estamos falando das competências dos entes federados, seria o caso da chamada descentralização política, beleza? Bem tranquila essa questão. Alternativa D. Então vamos detalhar um pouco mais aí a descentralização, tá? Então na descentralização o que acontece? Lá a entidade política ela possui uma competência prevista lá na Constituição Federal. E aí a entidade política ela resolve descentralizar a execução dessa atividade para uma outra entidade, ou seja, ela vai desempenhar aquela atividade de forma indireta. Ela vai transferir aquela atribuição para uma outra entidade. E lembrando, quando eu falo aqui entidade, a transferência irá ocorrer para uma outra pessoa com personalidade jurídica própria, tá? E essa transferência de competências para uma outra entidade, ela pode ocorrer de três formas, tá? Pode ser essa transferência para uma entidade administrativa, ou seja, uma entidade que integra a administração pública. Essa transferência pode ser para uma entidade privada, tá? Que seria no caso lá das concessionárias de serviço público, ou seja, uma entidade que não integra a administração pública, e essa transferência também pode ser para um território federal, tá? Em cada um desses três casos, essa descentralização vai ter um nomezinho aqui diferente e algumas características específicas também, tá? Então, se essa descentralização ocorrer para uma entidade administrativa, ela se chamará descentralização por outorga, por serviços, técnica ou funcional, beleza? Se for uma descentralização para uma entidade privada não integrante da administração, será chamada de descentralização por delegação ou por colaboração. Já se for uma descentralização para um território federal, caso bem específico aqui, será chamada de descentralização geográfica ou
territorial, ok? Então, vamos detalhar aí agora nos próximos slides as características de cada uma dessas descentralizações aqui. Primeiro, vamos falar aqui sobre a descentralização por serviços, tá? Lembrando que estamos tratando aqui, ó, de espécies de descentralização administrativa, tá bom? A primeira é a descentralização por serviços. A descentralização por serviços, é importante que vocês guardem esses sinônimos aqui, tá? Porque pode aparecer lá na sua prova alguma dessas expressões, tá? Então, descentralização por serviços também pode ser chamada de descentralização por outorga ou descentralização técnica e também descentralização funcional, tá? Então são todos sinônimos que podem aparecer aí na sua prova. Às vezes a banca só coloca lá descentralização funcional. Daí você vai ter que saber que isso é sinônimo de descentralização por serviços, tá? Então guarde aí esses sinônimos, porque eles viram e mexem e aparecem aí na sua prova, tá? Descentralização por outorga, por serviços, técnica ou funcional. Na descentralização por serviços, o ente político, o ente federado, ele cria entidades administrativas, a chamada administração indireta, tá? Então a descentralização por serviços, ela se caracteriza pela criação de entidades administrativas, pela criação de entidades da administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, tá? Então, quando a União, ela cria lá uma autarquia para desempenhar determinada atividade, ela está fazendo a chamada descentralização por serviços. Da mesma forma, quando o município cria lá uma empresa pública para cuidar da coleta de lixo lá no seu território, o município está fazendo uma descentralização por serviços, está criando uma empresa pública, uma entidade administrativa para executar aquele serviço. Ao invés do município fazer aquele serviço diretamente, por intermédio de um órgão seu lá da administração direta, ele resolve descentralizar. Ele cria lá uma entidade da administração indireta. E ele faz isso para quê? Para que aquela entidade, ela desempenhe aquele serviço de forma mais autônoma, de forma mais independente, de forma mais especializada, tá? Imagine lá, o município ele tem uma série de competências, né? Aquela entidade que foi criada, aquela empresa pública que foi criada, ela possui apenas a competência de cuidar da coleta de lixo. Então ela poderá desempenhar aquele serviço de forma mais especializada do que o próprio município que possui lá todo um leque de competências, beleza? Então, na descentralização por serviços, ocorre a criação de entidades administrativas. A descentralização por serviços, ela depende de lei, tá? Essa lei, ela irá criar efetivamente a entidade administrativa ou apenas autorizar a criação, tá? Daqui a pouco nós vamos detalhar aqui em quais casos a lei cria, em quais casos ela apenas autoriza a criação. Mas o importante que vocês devem guardar agora, nesse momento, é que a descentralização por serviços, ela depende de lei, tá? Então, se o Estado, o município, a União quiser descentralizar determinada atividade por intermédio da descentralização por serviços, ou seja, se o ente político quiser criar uma entidade da administração indireta, uma entidade com personalidade jurídica própria que integra a administração pública formal, deverá ser editada uma lei, tá? Então, a descentralização por serviços depende de lei. É importante vocês guardarem isso, que ela depende de lei, para você depois diferenciar lá do outro tipo de descentralização que nós vamos ver daqui a pouco, que é a descentralização por delegação, que ela já não depende de lei, tá? Então aqui uma diferença. A descentralização por serviços, ela depende de lei, ok? Como essa descentralização ela é feita mediante lei, ela possui uma presunção de definitividade e, em regra, é feita aqui por prazo indeterminado, tá? Então, quando o ente político ele cria lá uma entidade da administração indireta, ele não coloca um prazo de duração para aquela entidade. Não, ela é criada e continuará existindo até que seja editada uma nova lei extinguindo aquela entidade, tá? Então, como aquela entidade foi criada por lei, para ela ser extinta, deve ser necessária uma outra lei. É o princípio aí da simetria das formas, tá? A mesma forma que você usa para criar uma coisa, você deve utilizar para extinguir essa coisa. Então, se aquela entidade foi criada por lei, ela só pode ser extinta por
lei. Beleza? Então, por isso é que se diz aí que a descentralização por serviços é feita por prazo indeterminado, porque ela é feita por lei, a lei não coloca ali um prazo de validade para aquela entidade, então aquela entidade continuará existindo até que seja editada uma outra lei que acabe, termine, que extinga aquela entidade, tá? Então, isso é importante também vocês guardarem prazo indeterminado, também para diferenciar aí com a descentralização por delegação, que em alguns casos possui prazo determinado. Então, aqui na descentralização por serviços, a entidade política, o ente político, ele transfere a titularidade e a execução da competência a pessoas jurídicas de direito público e direito privado, ou de direito privado, tá? Então, primeira coisa a destacar aqui é que na descentralização por serviços, o ente político ele transfere tanto a titularidade como a execução daquela competência. Olha só, ele transfere a titularidade. Então, se o município ele cria lá uma empresa pública para cuidar da coleta de lixo, que é uma competência do município, aí quando ele cria aquela entidade, ele transferiu a titularidade daquela competência para a empresa pública. A partir daquele momento, quem será responsável por prestar aquele serviço é a empresa pública. O município ele não tem mais a titularidade em relação àquele serviço. Tanto é que ele não tem a titularidade que o Poder Executivo não pode ir lá e acabar com aquela empresa a qualquer momento. Não, é necessário que a edição de uma outra lei, como eu disse, para retomar aquela competência de volta para ele, tá? Então ele transfere a titularidade e também a execução. Aquela empresa que passará a executar, a prestar aquele serviço de coleta de lixo à sociedade, tá? E como é transferida a titularidade também da execução daquele serviço, o município que fez essa descentralização, ele faz um controle mais de longe sobre aquela tarefa, né? Afinal de contas, ele transferiu a titularidade lá para outra empresa pública, ela que está executando aquela atividade. Então, o controle que o município ele passará a exercer sobre essa entidade é aquela chamada tutela, aquela supervisão, aquele controle apenas finalístico. Não é um controle rígido, é um controle finalístico. Não é um controle que o município vai lá verificar todos os atos que a empresa pública está executando. Não, ele só vai ficar ali de longe, de olho na empresa, para ver se ela está realmente atuando na coleta de lixo ou se ela não está prestando outro tipo de atividade, por exemplo, fazendo obras ou atuando na área de saúde, por exemplo. Aí ela já estaria se desviando daquelas finalidades para as quais ela foi criada, tá? O município só fica ali olhando se ela realmente está prestando serviço de lixo, porque ele transferiu a titularidade para ela, o serviço de coleta de lixo, na verdade, né? Porque o município transferiu a titularidade para ela, então ele não precisa lá ficar ali do lado da empresa controlando rigidamente todos os seus atos, todos os seus contratos. Não, ele vai ficar ali de longe, aquela chamada tutela, aquela chamada supervisão para fins de controle finalístico, ok? E essa competência, essa descentralização aqui, na descentralização por serviços, ela pode ser feita tanto para pessoas jurídicas de direito público, como para pessoas jurídicas de direito privado, tá? Lembrando que aqui estamos falando de entidades da administração indireta, tá? Olha só, estamos falando de descentralização por serviços, entidades da administração indireta. Então, dentro da administração indireta, nós temos pessoas jurídicas de direito público, tá? A exemplo aí das autarquias e das fundações públicas de direito público, e na administração indireta, nós também temos pessoas jurídicas com personalidade jurídica de direito privado, que são as empresas públicas, as sociedades de economia mista e também as fundações públicas de direito privado, tá? Então, a descentralização por serviços, ela pode ser feita tanto para pessoas jurídicas de direito público, autarquias, fundações públicas de direito público, como para pessoas jurídicas de direito privado, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado. Não se preocupem por hora, que daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos falar sobre as características, o que vem a ser uma autarquia, o que vem a ser uma fundação, o que vem a ser uma empresa pública ou sociedade de economia mista, beleza? Então, como eu disse aqui, como há a transferência da titularidade
do serviço para a entidade administrativa, não há uma subordinação entre o ente político que criou aquela entidade ou que autorizou a sua criação e a própria entidade. Tá? Então, aquela empresa pública que o município criou para cuidar da coleta de lixo, ela não é subordinada ao município. Lembrando ali que o município possui a sua personalidade jurídica, a empresa pública também possui a sua personalidade jurídica, ou seja, são duas pessoas distintas, é como se fosse eu e você, somos duas pessoas diferentes. E entre elas não existe subordinação, não existe relação de hierarquia. É diferente aí do seu pai, da sua mãe e você. O seu pai e sua mãe criou você, né? Eles que te conceberam, tá? E ali existe uma relação de hierarquia pelo fato deles terem te criado. Então você deve obediência ali aos seus pais. É diferente aqui na descentralização por serviço. Apesar do ente político ter criado aquela entidade, não existe ali uma relação de hierarquia, porque o município ele transfere toda a titularidade, toda a execução, todo o risco daquele negócio para a entidade que ele criou. Então deixa ela para lá, deixa ela executar essa atividade. O município vai só ficar aqui de olho para verificar se ela não está se desviando, se aquela empresa que foi criada para prestar o serviço de coleta de lixo não está fazendo uma outra atividade que não tenha nada a ver com essa atribuição, tá? Então não há essa subordinação entre o ente político, o ente federado e a entidade administrativa. Assim, um controle finalístico, apenas um controle finalístico para, novamente, verificar se aquela entidade não está saindo dos trilhos, não está executando uma atividade diversa daquela para a qual ela foi criada. Então aqui nós temos alguns exemplos aí de descentralização por serviços. Eu já falei aí desse exemplo da criação da empresa pública lá do âmbito do município. Aqui na esfera federal nós temos a criação das agências reguladoras, né? As agências reguladoras, elas são autarquias, ou seja, são entidades administrativas, entidades da administração indireta. Então, a União, ela tinha essa competência aqui para regular aqueles setores ali da atividade econômica, né? Setor de telefonia, vigilância sanitária, setor de energia elétrica. E a União foi e descentralizou essa atribuição de regulação para as autarquias, para as agências reguladoras. Foi lá e criou várias agências reguladoras, cada uma especializada em regular determinado setor da economia. Então, quando a União criou essas agências reguladoras, o que a União fez? Ela fez uma descentralização por serviços, beleza? Então, aqui o exemplo é a criação das agências. O outro exemplo seria aqui uma criação de uma empresa pública, que seria a empresa de planejamento e logística, também aqui no âmbito da União. Essa aqui já seria uma empresa com personalidade jurídica de direito privado, uma empresa pública, mas também integrante aí da administração pública. Então a União tinha essa atribuição de planejar aí toda a logística do nosso país e ela viu que não estava dando conta ou que não estava executando aquela tarefa de uma forma muito eficiente, resolveu, não, vou criar aqui uma entidade com personalidade jurídica própria que vai ser especializada nesse planejamento dessa logística. Aí foi lá e criou essa empresa, ou seja, a União fez uma descentralização por serviços. Lembrando que essa descentralização por serviços também pode ser chamada de descentralização por outorga, técnica ou funcional, ok? Agora vamos falar sobre a outra forma de descentralização. Acabamos de ver a descentralização por serviços. Agora vamos falar da descentralização por delegação. Tá? Essa espécie de descentralização também possui aqui sinônimos. Tá? A descentralização por delegação também pode ser chamada de descentralização por colaboração. Olha só, descentralização por colaboração, também chamada de descentralização por delegação. O que ocorre aqui na descentralização por colaboração? O ente político, tá? O ente federado, União, Estados, Distrito Federal ou municípios, ele transfere a execução da competência para pessoas privadas. Olha só, para pessoas privadas. Vamos destacar duas coisinhas aqui nesta frase. Primeiro, é que na descentralização por colaboração, há apenas a transferência da execução. Olha só,
na descentralização por delegação, o ente político ele transfere apenas a execução daquela competência para uma outra entidade. Ou seja, o ente político, o ente federado, ele permanece com o quê? Com a titularidade sobre aquela competência. Em consequência, como ele permanece com a titularidade, o que ele faz? Ele exerce um controle mais rígido sobre aquela entidade que recebeu essa competência. Inclusive, pelo fato de o ente ter permanecido com a titularidade daquela competência, o que ele pode fazer? Ele pode retomar aquela competência a qualquer tempo, inclusive por razões de interesse público. Então, a empresa que está lá, que recebeu aquela delegação, ela está executando tudo certinho, cumprindo tudo que foi combinado, mas o ente político fala, não, essa competência é minha, eu quero que você me devolva. Ele vai lá e toma. Por quê? Porque ele permaneceu com a titularidade, tá? Então, na descentralização por colaboração, também chamada de descentralização por delegação, há a transferência apenas da execução, tá? E outra coisa a destacar aqui nessa frase é que ela ocorre a transferência da execução para pessoas privadas. Olha só, lá na descentralização por serviços, a descentralização é feita para quem? Para entidades administrativas, ou seja, entidades públicas que integram a administração indireta. Já aqui não, já aqui estamos falando da descentralização para pessoas privadas, entidades privadas, empresas que não pertencem à administração pública. Elas é que irão receber essa competência, tá? É o que ocorre aí, por exemplo, nas estradas, né? Temos aí muitas estradas, aquelas estradas em que é cobrado o quê? Pedágio. Então, o poder público, ele vai lá, não quero mais administrar essa estrada aqui, não estou dando conta, não estou fazendo bem feito, eu vou descentralizar essa minha atribuição de cuidar dessa estrada aqui para uma entidade privada. Eu vou transferir a execução dessa competência de cuidar dessa rodovia para uma entidade privada. Daí eu estou fazendo o quê? O ente político está fazendo o quê? Uma descentralização por delegação. Ele está transferindo a execução daquela atividade para uma empresa privada, para uma pessoa privada. Também é o que ocorre aí nos transportes públicos, transporte público municipal. Por exemplo, o município, ele possui lá, dentre suas competências, a de cuidar do transporte público municipal, de prestar esse serviço para a população do município. Mas o município geralmente, não dou conta, não quero prestar esse serviço aqui, eu acho melhor eu descentralizar essa atividade. Aí ele vai lá e contrata aquelas empresas privadas que prestam esse serviço. Na verdade, ele transfere a execução daquele serviço para aquelas concessionárias de transporte público municipal, tá? Aí o município está fazendo o quê? Descentralização por delegação ou por colaboração. No caso, veja bem, essas empresas privadas estão colaborando com o poder público na execução daquele serviço. Por isso é que chama delegação por colaboração. Então, a descentralização por colaboração, ela ocorre por meio de contrato, tá? Por meio de contrato ou ato administrativo. Então, é diferente lá da descentralização por serviços, que ocorre por lei. Aqui, na descentralização por colaboração, ela ocorre por meio de contrato ou ato administrativo, tá? Então, contrato, que seria um ato bilateral, precedido de licitação, é o que ocorre na maioria das formas de descentralização por delegação, que são aquelas concessões e permissões de serviços públicos, tá? Então o Estado ele vai lá e faz uma licitação, escolhe ali a empresa que vai prestar aquele serviço e firma um contrato com ela. E aí esse contrato é que irá formalizar essa descentralização, tá? Em alguns casos, essa descentralização pode ser feita mediante ato administrativo unilateral, um ato que apenas a administração assina. É o caso aí das autorizações de serviço público, que ocorre aí, por exemplo, nos serviços de táxi, tá? Que é firmada ali uma autorização. Essa autorização é feita mediante ato administrativo. E esse ato, ele formaliza essa descentralização. Está permitindo que aquele particular execute aquele serviço em nome aí, em seu próprio nome, mas é uma tarefa que poderia ser feita pela administração, tá? Então, guarde isso daí, que a descentralização por delegação é feita por meio de contrato ou ato e não mediante lei. As formas de descentralização por colaboração que existem aqui no nosso ordenamento jurídico são essas aqui: concessão e permissão, que são feitas mediante contratos administrativos, ou também a autorização de serviços públicos, que é feita mediante ato administrativo, tá? Então,
Concessão, permissão ou autorização são formas que o Estado possui, que o poder público possui, para delegar, descentralizar a execução de determinados serviços públicos para a iniciativa privada, tá? Então não vamos entrar em detalhes aqui sobre esses institutos, basta por hora vocês saberem que eles existem e que eles fazem parte aí do conceito de descentralização por delegação. Em relação ao prazo, né? O prazo dessa descentralização, nós vimos que lá na descentralização por serviços, ela é feita por prazo indeterminado. Já aqui na descentralização por colaboração, se ela for feita por um contrato, que seria o caso aqui das concessões e das permissões, o prazo é determinado. Tá? Então é firmado um contrato lá com aquela empresa lá de transporte municipal, por exemplo, e lá é dito, ó, empresa, você vai prestar esse serviço aqui por determinado período, sei lá, 20 anos, 30 anos, mas o fato é que existe um prazo determinado. Depois que é findo esse prazo, aquele serviço ele retorna para o ente que é o titular do serviço, tá? Então, sempre que essa descentralização é feita por contrato, há um prazo determinado. Agora, se ela for feita por um ato administrativo, que é o caso aqui da autorização, daí ela já não possui um prazo determinado. O prazo seria indeterminado. Na verdade, esse é um ato precário. Um ato precário por quê? Porque a qualquer momento o poder público pode ir lá e retirar aquela autorização. Tá? Então, guardem bem, se for a descentralização, se a delegação for feita por contrato, o prazo é determinado. Se for feita por ato administrativo unilateral, o prazo é indeterminado. Pessoal, ainda que na descentralização por delegação seja feita a transferência apenas da execução, ou seja, a titularidade ela permanece com o ente político, mesmo assim, na descentralização por delegação também não existe subordinação, tá? Não existe subordinação. A diferença é que o controle que o ente federado fará sobre a entidade que recebeu essa competência, ele será um controle mais amplo e rígido. Afinal, o ente político ele permanece ali com a competência. Mas mesmo nesse caso, não há subordinação, não há uma relação de hierarquia entre o ente federado e aquela empresa que está lá administrando o aeroporto, aquela empresa que está executando o serviço de transporte municipal, aquela empresa que está cuidando da administração da rodovia, tá? Não há hierarquia. Na verdade, pessoal, guardem bem isso daí, ó. Não existe hierarquia em nenhuma forma de descentralização, tá? Sempre que eu falar em descentralização, não existe hierarquia, tá? Então não existe hierarquia aqui entre o ente federado e as entidades da administração indireta, ou seja, não existe hierarquia na descentralização por serviços, também não existe hierarquia aqui entre o ente federado e a empresa privada que recebeu a delegação daquele serviço, ou seja, não existe hierarquia na descentralização por colaboração, tá? Então, em nenhuma forma de descentralização existe hierarquia. A única diferença aqui é que lá na descentralização por serviços, o controle que o ente federado faz sobre a entidade descentralizada é mais ameno, é aquele controle finalístico. E aqui na descentralização por colaboração, o controle é mais amplo, é mais rígido, é feito ali mais de perto, mas mesmo assim não existe hierarquia. Esse controle que o ente federado ele faz aqui na descentralização por delegação sobre a empresa privada, ele está previsto lá nas leis próprias que regem esse tipo de delegação e também nos próprios contratos que são firmados, tá? Então, em decorrência dessas leis, em decorrência desses contratos, é que o ente federado, ele pode fazer esse controle mais amplo e mais rígido sobre as empresas privadas, tá? Não é um controle que decorre da hierarquia que eventualmente existisse entre eles. Não existe hierarquia, tá? Então esse controle deve ser feito pelo ente federado nos termos previstos ali na lei e também nos termos previstos nos contratos, belezinha? Então aqui como exemplos de descentralização por delegação, nós temos aqui as concessões de uma concessão, por exemplo, de serviço público para uma empresa privada a administrar um aeroporto, como temos aí vários exemplos aqui no
Brasil. Outro exemplo seria a concessão de serviço público de transporte público municipal. Também praticamente todos os municípios têm aí a sua empresa ou as suas empresas que prestam esse serviço de transporte público municipal. Outro exemplo, que eu já falei também, seria a autorização para serviço de táxi. Serviço de táxi também é um serviço público que é prestado aí por particulares mediante delegação, mediante descentralização por delegação, ok? Por fim, a última forma de descentralização administrativa é a chamada descentralização territorial, tá? Descentralização territorial, que também pode ser chamada de descentralização geográfica, tá? Então são sinônimos, tá? Descentralização territorial e descentralização geográfica. A descentralização territorial ocorre quando há a criação de um território federal, tá? Então liga aí, descentralização territorial com a criação de um território federal. Atualmente não existem territórios federais mais no Brasil, existe apenas a previsão lá na Constituição de criação desses territórios, mas atualmente não existe. O que seria um território federal? Seria uma área geograficamente delimitada aqui no território do Brasil, que ficaria sobre a administração desse território, e esse território seria uma personalidade jurídica, uma pessoa jurídica com personalidade jurídica própria, uma entidade com personalidade jurídica própria, seria ligada, vinculada a quem? À União, tá? Então a União, o que ela faz? Ela cria uma entidade administrativa com personalidade jurídica própria. Essa entidade administrativa iria se chamar território federal, e esse território federal iria administrar determinada área ali do território do Brasil, tá? Iria administrar fazendo o quê? Prestando serviços de saúde, educação, serviços de transporte municipal, tudo o que um estado e um município faria normalmente, tá? Então, ao invés de criar lá um estado e um município, há essa possibilidade de a União, ela criar uma entidade administrativa, ou seja, um território federal, e esse território federal cuidar ali, administrar, prestar esses serviços numa área geograficamente delimitada do nosso país. É o que ocorria antigamente ali com Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, antigamente, era um território federal, ou seja, era o Fernando de Noronha como se fosse uma entidade administrativa com personalidade jurídica própria vinculada à União. E aí prestava todos os serviços ali para a população daquele território. Depois ele deixou de ser um território e foi incorporado ali ao estado de Pernambuco, tá? Então, território federal, quando falar em descentralização territorial, estou falando de criação de território federal, beleza? Entidade de direito público, tá? Então, olha só, o território federal é uma entidade, ou seja, ele possui uma personalidade jurídica própria, e essa personalidade jurídica é de direito público, tá? E ela cuida ali de uma área geograficamente delimitada. Outra característica que marca aí essa descentralização territorial é que ela cria uma entidade com capacidade administrativa genérica. Olha só, então se for criado um território federal, esse território, essa entidade, ela será responsável por gerenciar todos os serviços ali daquela região que ela ficará responsável, tá? Então, serviços de abastecimento de água, energia, transporte municipal, ou seja, ela possuirá uma capacidade administrativa genérica. Ela irá cuidar de uma ampla gama de serviços. É diferente, por exemplo, de quando se cria uma entidade da administração indireta, mediante descentralização por serviços. Porque, nesse caso, a entidade da administração indireta, ela obedece ao princípio da especialidade, ou seja, ela possui uma capacidade administrativa específica. Ela foi criada para desempenhar aquele serviço específico, para cuidar lá da coleta de lixo, para cuidar lá do abastecimento de energia, ou seja, as entidades da administração indireta, elas possuem capacidade administrativa específica, elas obedecem ao princípio da especialidade, ou seja, elas fazem uma coisa só, tá? Elas são especializadas naquele serviço. Já um território federal, não. O território federal, ele possui capacidade administrativa genérica. Ele cuida ali de um amplo leque de serviços naquele território, naquela região geograficamente
delimitada, beleza? Então, sempre que aparecer aí na sua questão essa capacidade administrativa genérica, essa expressãozinha aí, você já lembra aí que será um território federal. Agora vamos falar sobre desconcentração, tá? Desconcentração. A desconcentração, o que seria a desconcentração, antes aqui de iniciar nos detalhes, ela seria a terceira técnica ali que os entes federados, eles utilizam para organizar seus órgãos e entidades. Já falamos da centralização, falamos da descentralização, agora estamos tratando da desconcentração. Tá? O que seria uma desconcentração? Seria uma distribuição interna de competências, ou seja, uma técnica administrativa. Aquilo que eu já comentei também, a entidade ela possui uma série de competências e ela distribui internamente essas competências entre diversos órgãos, cada um com uma competência específica. E esses órgãos, lembrando, eles não possuem o quê? Personalidade jurídica própria, tá? Então, imagine ali uma universidade federal que pode se constituir na forma de autarquia, tá? Então, a Universidade Federal, sendo uma autarquia, ela possui o quê? Personalidade jurídica própria, é uma entidade. A Universidade Federal pode criar ali dentro da sua estrutura vários o quê? Departamentos de graduação, departamento de pós-graduação, departamento de economia, departamento de contabilidade, departamento de direito. Então, cada um desses departamentos será o quê? Um órgão, um centro de competências. Cada um irá cuidar ali de uma parcela daquelas competências que são da entidade, tá? Então, quando a entidade, ela cria esses departamentos, quando ela cria esses órgãos, o que ela está fazendo? Ela está desconcentrando as suas competências. Ela está fazendo uma desconcentração. Essa desconcentração é considerada que uma técnica administrativa, tá? Então, em vez de tudo ali ficar centralizado ali numa só pessoa, ela vai e cria vários órgãos ali para melhor desempenhar essas atribuições, ok? Então, desconcentração, distribuição interna de competências. O detalhe aqui é que a desconcentração, ela sempre ocorre dentro de uma mesma pessoa jurídica, tá? Então, desconcentração é sempre dentro de uma mesma pessoa jurídica. É diferente lá da descentralização, que havia pelo menos duas pessoas jurídicas envolvidas, né? Então, quando a União lá, por exemplo, na descentralização por serviços, quando a União cria uma autarquia, cria uma universidade federal, por exemplo, a União possui a personalidade jurídica e a autarquia também possui a sua personalidade jurídica. Então, estamos falando de duas pessoas jurídicas. Da mesma forma, quando o município ele delega a prestação de serviço de transporte público municipal para uma empresa privada, estamos tratando de duas pessoas jurídicas, o município e a empresa privada. Então, a descentralização, ela pressupõe ao menos duas pessoas jurídicas. Já que na desconcentração, não. Na desconcentração, estamos falando de apenas uma pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica, ela distribui competências internamente, entre órgãos internos, e esses órgãos, eles não possuem personalidade jurídica. Beleza? Então, a desconcentração, ela se caracteriza pela criação dos chamados órgãos públicos, que são esses centros de competência sem personalidade jurídica própria, tá? Outra característica da desconcentração, olha só, é a presença de hierarquia, de subordinação entre a entidade e aqueles órgãos que ela criou, tá? Então, nós temos aqui o chamado controle hierárquico, tá? Então, mais uma vez, lá na descentralização, uma característica era o quê? A ausência de hierarquia, já que na desconcentração, não. Na desconcentração, a característica é o quê? A presença de hierarquia, beleza? Então, lá na universidade, que criou o seu departamento de graduação, o departamento de graduação, ele é subordinado ali à reitoria da universidade, por exemplo. Então, há essa relação de hierarquia, dever de obediência, de controle, de fiscalização, há essas prerrogativas, essas características decorrentes de uma relação de hierarquia, tá? Então, sempre que eu falar em desconcentração, já liga aí com relação de hierarquia, beleza?
Aqui só um adendo para dizer que não há hierarquia no exercício das funções jurisdicional e legislativa, tá? Aqui é só um adendo, só para dizer, por exemplo, que aqui estamos tratando da função administrativa, tá? Então essa hierarquia que eu estou falando aqui é no exercício da função administrativa. Lá no Poder Judiciário, por exemplo, o Poder Judiciário ele pode criar dentro de sua estrutura vários órgãos administrativos, tá? Então pode criar lá um departamento de pessoal, uma secretaria de licitações. Em relação a esses órgãos, existe hierarquia, porque eles estão executando a função administrativa. Mas quando um juiz, por exemplo, lá um juiz de primeira instância, ele está decidindo uma sentença, ou seja, ele está exercendo a função jurisdicional, esse juiz ele não deve obediência ao juiz da instância superior, ao Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque não existe hierarquia no exercício das funções típicas jurisdicional e legislativa, tá? O juiz lá da primeira instância ele vai decidir prolatar as suas sentenças de acordo com sua própria consciência, sem dever obediência a ninguém, tá? Ele só deve obediência a alguma instância superior quando ele estiver executando uma função administrativa e não a função jurisdicional. Isso também da mesma forma ocorre na função legislativa, ok? Outro detalhe aqui é que a desconcentração, ela pode ocorrer tanto nas entidades políticas, ou seja, nos entes federados, como também nas entidades administrativas, ou seja, a desconcentração também pode ocorrer no âmbito da administração indireta, tá? Então aqui, exemplo de uma desconcentração na entidade política, seria a criação de ministérios, tá? Então, quando há desconcentração no âmbito da entidade política, ocorre a criação da chamada administração direta, tá? Quando a União cria ali vários ministérios, ela está fazendo desconcentração, está criando órgãos da administração direta. Agora, lá na administração indireta também ocorre a desconcentração. Por exemplo, uma autarquia, quando ela se subdivide em várias unidades regionais. Por exemplo, temos aqui na esfera federal o INSS, que é uma autarquia. Então, o INSS ele pode se subdividir em várias unidades regionais. Sei lá, por exemplo, a superintendência do INSS em São Paulo, superintendência do INSS lá em Santa Catarina. Daí ele está criando vários órgãos internos, ou seja, uma autarquia, uma entidade da administração indireta, está criando vários órgãos internos, ou seja, está praticando a desconcentração. Aquele exemplo da universidade que eu dei também é um exemplo de desconcentração na administração indireta. A universidade é uma autarquia, ela criou ali dentro de sua estrutura vários departamentos, então ela fez uma desconcentração, tá? Então, desconcentração pode ocorrer tanto nos entes políticos, ou seja, na administração direta, como também na administração indireta. Essa desconcentração ela pode ser feita com base em vários critérios, tá? Então, uma entidade ela pode criar órgãos em razão da matéria, tá? Então, cada órgão vai ser responsável por executar determinadas atribuições relacionadas a determinada matéria. Por exemplo, o Ministério da Saúde cuida aqui dos assuntos relativos à saúde, Ministério da Educação cuida aqui dos assuntos relacionados à educação e Ministério do Trabalho. Então, aqui foi uma desconcentração em razão da matéria. A desconcentração também pode ocorrer por hierarquia. Então, eu crio ali um órgão, né, numa estrutura, numa posição mais alta na hierarquia, e esse órgão ele vai se subdividindo internamente em outros órgãos menores a ele subordinados. Então, o Ministério, ele tem lá dentro do Ministério várias superintendências, e dentro de cada superintendência existem lá várias delegacias. Então, aqui estamos fazendo uma desconcentração por hierarquia. E a desconcentração também pode ser territorial ou geográfica, ou seja, os órgãos são criados em razão da localização. Por exemplo, a Receita Federal cria lá uma superintendência em São Paulo. Para quê? Para cuidar dos assuntos de competência da Receita Federal lá na região de São Paulo. Daí cria uma outra superintendência também lá no Rio Grande do Sul, para cuidar dos assuntos da Receita lá no território do Rio Grande do Sul. Então aqui foi feita uma desconcentração por critérios territoriais ou geográficos. Ok? Prosseguindo.
Aqui só um quadrinho para a gente destacar as diferenças entre descentralização e desconcentração, tá? O bizu máximo aqui, ó, é só você lembrar, esse Ezinho aqui da descentralização, o que ele significa? Entidade. Tá? Então, na entidade, lembrando que é uma pessoa com personalidade jurídica própria. Tá? Então, a descentralização envolve sempre mais de uma entidade. Pode ser uma entidade pública ou uma entidade privada. Tá? Já que a desconcentração, esse O aqui, ele significa órgão, tá? Então a desconcentração, ela envolve o quê? A criação de órgãos sem personalidade jurídica própria, beleza? Então aqui, ó, só para detalhar, a desconcentração, ela sempre ocorre no âmbito de uma mesma pessoa jurídica, ela tem como característica hierarquia, beleza? Entre o órgão e a entidade que a criou, ou mesmo entre os próprios órgãos. A desconcentração, ela constitui uma técnica administrativa para aceleração, para dar maior eficiência na execução de suas atividades, e ela dá origem aos órgãos públicos, tá? A desconcentração dá origem aqui aos órgãos públicos. E a desconcentração pode ser feita em razão da matéria, ou por hierarquia, ou também por critérios territoriais ou geográficos, beleza? Por sua vez, a descentralização, ela envolve pessoas jurídicas distintas, ou seja, entidades distintas. Essas entidades podem ser tanto públicas como privadas, tá? Na descentralização não há hierarquia. Em nenhuma forma de descentralização existe hierarquia entre essas pessoas jurídicas, tá? A descentralização, especialmente aqui a descentralização por serviços, é uma forma de especialização, tá? Aquela entidade, ela irá executar aquele serviço de forma especializada e ela dá origem aos entes ou às entidades administrativas da administração indireta e também aos territórios federais e também aos delegatários, tá? Que são aquelas empresas privadas que exercem serviços públicos por delegação. Tá? E a descentralização ela pode ser por outorga, técnica ou funcional, ou por serviços, aqui, né, que é aquela que depende de lei, que cria entidades da administração indireta e em que há a transferência tanto da titularidade como da execução do serviço. Essa descentralização também pode ser por colaboração ou delegação, que é aquela que é feito por ato ou contrato, né, para aquelas concessionárias, para aquelas empresas privadas. E a descentralização também pode ser territorial ou geográfica, que é aquela que dá origem aos territórios federais, que são aqueles entes, aquelas entidades com capacidade administrativa, o quê? Genérica. Beleza? Então, tira uma foto aí que esse slide aqui ele tem bastante informação e dá para você diferenciar bem aí essas diferenças, né? Visualizar bem essas diferenças entre desconcentração e descentralização. Vamos resolver agora algumas questões, tá? FCC, questãozinha da FCC. A criação de empresas estatais e de autarquias é uma expressão de... Então, lembrando aí que empresas estatais, quando eu falo aqui empresas estatais, eu estou falando de quê? De empresas públicas e de sociedades de economia mista, beleza? Então, a criação de empresas estatais e de autarquias, então estamos falando aqui criação de entidades da administração indireta, tá? É uma expressão de... Letra A, desconcentração, opa, já está errado, né? Nós já sabemos que aqui o Ozinho de desconcentração significa o quê? Órgão, né? E como eu estou tratando de entidades da administração indireta, veja bem, entidades da administração indireta, eu estou tratando então de descentralização, né? São pessoas com personalidade jurídica própria. Olha só, então eu já posso eliminar aqui várias alternativas. Já elimino a alternativa A, eu já elimino a alternativa B, tá? Que também está tratando de desconcentração. Então vamos analisar aqui a C, a D e a E. Letra C. Constitui a descentralização, beleza, né? Ó, esse Ezinho aqui significa entidade. Eu estou tratando aqui de entidades da administração indireta, na medida em que permite a execução de competências estatais por entes regularmente criados para tanto, embora não dotados de personalidade jurídica própria. Opa, eu estou tratando de quê? De entidades. Entidades da onde? Da administração indireta. Como são entidades, elas são sim dotadas de personalidade jurídica própria. Então a letra C está errada.
Letra D, descentralização na medida em que permite a transferência da titularidade de serviços estatais para outros entes, ainda que não integrem a administração direta do Estado. Opa, aqui está certo, né? Parece que está certo essa alternativa, né? Na descentralização, que cria entidades da administração indireta, que seria aquela descentralização por serviços, o que ocorre o quê? A transferência da titularidade e da execução daquele serviço para essas entidades da administração indireta. E é fato que elas não integram a administração direta, elas integram a administração indireta, beleza? Então aqui, a princípio, está correta essa alternativa D. Vamos ver a E, só para confirmar. Letra E, descentralização ou desconcentração. Opa, aqui já é errado, né? Eu tinha até esquecido de eliminar essa aqui, porque ela já trata de desconcentração, então tá errada de cara. Realmente, o nosso gabarito aqui tem que ser a alternativa B. Beleza, confirmou. Mais uma questão. Vamos lá. Também da FCC. Considere as seguintes assertivas. Primeira, a desconcentração está relacionada ao tema hierarquia. Está relacionada, pessoal? Vimos que sim, né? A desconcentração é aquela técnica que cria o quê? Órgãos públicos, que ocorre dentro de uma mesma pessoa jurídica. E a desconcentração está diretamente relacionada à ideia de hierarquia, beleza? Então aqui a nossa primeira alternativa está correta. Vamos ver a segunda. Na desconcentração, há uma distribuição de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica. Também é exatamente isso, né? Desconcentração é aquela que envolve apenas uma pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica, ela se subdivide internamente. Ela distribui internamente suas competências mediante a criação de órgãos, tá? É uma técnica administrativa. Então, a segunda também está correta. Terceira alternativa. Quando, por exemplo, o poder público, União, Estados e municípios, cria uma pessoa jurídica de direito público, como a autarquia, e a ela atribui a titularidade e a execução de determinado serviço público, ocorre a chamada desconcentração. Opa, errado, né? Se o poder público ele criar uma autarquia e atribuir a ela a titularidade e execução de determinado serviço, ele estará fazendo uma descentralização e não uma desconcentração. Mas ainda, ele estará fazendo uma descentralização por serviços, beleza? Não é uma descentralização territorial e não é uma descentralização por colaboração, tá? Então, a alternativa 3 está falsa. Alternativa 4, quando, por exemplo, a execução do serviço público é transferida para um particular por meio de concessão ou permissão, ocorre a chamada descentralização. Exato. Ocorre aqui a chamada descentralização por delegação ou por colaboração. Beleza? Então, aqui a alternativa 4 também está correta. Então, está correto o que se afirma apenas em 1, 2 e 4. Tem essa alternativa aqui? Tem, ó. Alternativa D. 1, 2 e 4. Beleza? Confirmou aí, gabarito, alternativa D. Mais uma questãozinha, FCC, diz o seguinte: a criação pelo município de uma autarquia para desempenhar atividade especializada consistente na gestão do regime previdenciário do servidor público constitui exemplo de... Então aqui o município ele criou uma autarquia, criou uma entidade da administração indireta. Então o que ele fez aqui? Ele fez uma descentralização por serviços, tá? Então vamos ver aqui se existe essa alternativa. Vamos lá, letra A. Descentralização política, não é, né? A descentralização política é a criação dos próprios entes federados, então a letra A está errada. Desconcentração também está errado, porque não estamos falando de desconcentração, e sim de descentralização. Letra C, estamos descentralização administrativa, ok, também denominada por serviços, funcional ou técnica. Olha só, tá vendo aqui a questão cobrando aqueles sinônimos? Beleza, está correto. A descentralização por serviços também é chamada de funcional ou técnica, sujeitando-se à autarquia a tutela do ente instituidor nos limites da lei. Exatamente isso, né? Quando o ente ele cria uma autarquia, ela não é subordinada a ele hierarquicamente, tá? Aquela entidade ela apenas se submete à tutela do ente instituidor para fins daquele chamado controle
finalístico, beleza? Então, alternativa C deve ser o nosso gabarito. Vamos ver a letra D, descentralização por colaboração, errada, né? Porque a descentralização por colaboração é aquela transferência da execução para uma entidade privada, tá? Agora aqui estamos tratando de uma autarquia. A autarquia não é uma entidade privada, é uma entidade da administração indireta, tá? Então, letra D também está errada. E letra E, desconcentração. Opa, errada, porque não estamos falando de desconcentração e sim de descentralização. Opa, o gabarito já estava aqui, ó. Alternativa C, o gabarito. Pessoal, agora vamos ver algumas características assim, da administração indireta, tá? Já vimos que a administração indireta é aquela que é criada por descentralização por serviços, né, que ela é constituída lá pelas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. São aquelas entidades com personalidade jurídica própria, que pode ser tanto de direito público como de direito privado, que o Estado cria para desempenhar determinada tarefa de maneira especializada, beleza? Então nós vamos ver aqui algumas características comuns da administração indireta, beleza? Então, a administração indireta é a chamada administração descentralizada, tá? Que é aquela que é criada pela chamada descentralização por serviços, também chamada de descentralização funcional ou técnica ou por outorga. Na administração indireta, existem o quê? Pessoas jurídicas com personalidade jurídica própria, só que sem autonomia política, tá? Então, a entidade da administração indireta não possui autonomia política. Lá, a autarquia, ela não pode criar leis. Da mesma forma, a empresa pública, a sociedade, a economia mista, a fundação não podem criar leis. Elas apenas executam as leis que são editadas pelos entes políticos, pelas entidades políticas, tá? Afinal de contas, as entidades da administração indireta são entidades o quê? Administrativas, tá? Elas possuem apenas autonomia administrativa. Elas podem lá se auto-organizar, criar seus órgãos internos, mas não podem legislar. Elas apenas obedecem às leis que são editadas ali pelo ente político, tá? A outra característica, aqui já seria a composição da administração indireta. Como eu disse, ela é composta por entidades administrativas, que são basicamente autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, tá? Então aqui é a composição clássica da administração indireta, que é prevista lá no Decreto-Lei 200 de 1967. Lá ele traz essa composição da administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, tá? Depois do intervalo nós vamos ver cada uma aqui das características de cada uma dessas entidades. Mais recentemente, foi incluída aqui também na administração indireta os consórcios públicos de direito público, tá? Consórcios públicos também são entidades administrativas, tá? Ou seja, eles possuem personalidade jurídica própria, mas não possuem autonomia política, porque são entidades administrativas, e eles são formados por entes federados, tá? São formados exclusivamente por entes federados, ou seja, pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou por municípios, tá? Então, os entes federados podem se juntar e criar uma entidade administrativa com personalidade jurídica própria para que essa entidade ela desenvolva determinado serviço que seja de interesse comum entre aqueles entes, tá? Então, imagine lá dois municípios que resolvem se juntar para prestar de forma conjunta o serviço de coleta de lixo ali nos seus territórios. São dois municípios vizinhos, eles resolvem otimizar seus esforços, criam lá um consórcio público, uma entidade administrativa. Um exemplo também foi aquela autoridade pública olímpica, que foi criada aí pela União, pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo município do Rio de Janeiro para organizar e realizar os Jogos Olímpicos de 2016.
Então, esses entes federados, né, União, Estado do Rio e Município do Rio, tinham esse objetivo comum, que era organizar e realizar os Jogos Olímpicos de 2016. Para tanto, eles foram lá e criaram uma entidade, criaram um consórcio público com personalidade jurídica própria para realizar esse evento, tá? Então, esses são os consórcios públicos. Nós não vamos entrar mais em detalhes aqui dos consórcios públicos, basta vocês saberem aqui agora o quê? Que o consórcio público, ele pode possuir personalidade jurídica tanto de direito público como de direito privado, tá? E se ele possuir personalidade jurídica de direito público, ele irá integrar a administração indireta de todos os entes consorciados. Tá? Então lá, a Autoridade Pública Olímpica era um consórcio público com personalidade jurídica de direito público, tá? Então, a Autoridade Pública Olímpica era uma entidade que integrava a administração indireta da União, também integrava a administração indireta do Estado do Rio e também integrava a administração indireta do município do Rio de Janeiro, beleza? Então, essa aqui é a composição da administração indireta. Nesta aula aqui, vamos destacar essa composição clássica aqui e ver as características de cada uma dessas entidades. Antes disso, vamos aqui resolver uma questão de prova, questão da FCC. Diz o seguinte: a organização administrativa, quando constituída por entes com personalidade jurídica própria, como as autarquias, tem como característica principal. Vamos lá, vamos analisar cada uma dessas alternativas. Letra A. A submissão de todas as decisões finais de mérito desse ente a recurso hierárquico, como forma de expressão do poder de tutela do ente federado que o criou. Pessoal, vimos que as entidades da administração indireta, elas não são subordinadas hierarquicamente ao ente federado que a criou, tá? Então, não há que se falar em recurso hierárquico aqui para o Ministério em relação a uma decisão adotada aqui pela entidade descentralizada, tá? Então, o erro aqui, na verdade, dessa alternativa está aqui, ó, submissão de todas as decisões finais de mérito dessa entidade para o ente federado. Por que a questão trouxe esse todas aqui para mostrar que realmente estava errado? Porque existe aí na doutrina, nós não vamos também entrar em detalhes aqui, mas só para vocês saberem, existe aí a previsão do chamado recurso hierárquico impróprio, tá? Então, em determinadas matérias, em determinadas situações, é possível que uma decisão, por exemplo, de uma autarquia, ela seja submetida a um recurso, ou seja, a pessoa ela não concordou com aquela decisão da autarquia e vai entrar com um recurso lá perante o Ministério, vai lá chorar para o Ministério em relação àquela decisão que a autarquia tomou, ainda que o Ministério ele não seja um superior hierárquico da autarquia. Então, esse tipo de recurso, né, por não ter essa relação de hierarquia, é chamado de recurso hierárquico impróprio. Isso ocorre lá nas relações das agências reguladoras, por exemplo, tá? Mas não são todas as decisões da autarquia que podem ser submetidas ao Ministério, ao ente federado, tá? Então, são apenas algumas situações, tá? Então, por isso aqui que a alternativa A está errada. A alternativa B. Então, estamos falando aqui que a autarquia, né, ela tem como característica principal o controle político exercido pelo ente federado que cria o ente descentralizado, o que exige submissão das decisões negociais à direção política daquela administração previamente ou ad referendo, tá? Não há também esse controle político, tá? As entidades administrativas, elas atuam de forma autônoma, tá? Com autonomia. Afinal de contas, se fosse o contrário, não seria necessário o Estado criar uma entidade lá com personalidade jurídica própria. Se fosse para ele ficar ali controlando todos os atos, todas as decisões daquela entidade, para que ele iria criar uma entidade com uma outra personalidade jurídica, né? Ele dá a personalidade jurídica para aquela entidade justamente para que ela própria, ela responda pelos seus atos, né? Afinal, ela possui lá uma personalidade jurídica própria, ela possui direitos, ela possui obrigações. Então, se fosse para o Ministério ficar ali toda hora em cima daquela entidade, não precisaria criar, não precisaria dar uma personalidade jurídica para ela. Bastaria ele criar um órgão que aí ele poderia fazer todo aquele controle hierárquico, tá? Então, a entidade descentralizada, as entidades da administração indireta, elas possuem essa autonomia. Elas não estão submetidas a esse controle rígido a todo momento do ente federado que a criou, tá? Então, a letra B também está errada. Letra C.
Característica da administração indireta seria, das entidades da administração indireta, seria disporem de autonomia administrativa, beleza, com base na lei que as cria, ok, o que reduz as chances de ingerência da administração central no processo de tomada de decisão do ente. Exatamente isso. Restringindo o controle ao exame de atuação que deve estar afeta as finalidades institucionais. Exatamente isso, né? O ente central, ou seja, a administração direta, o Ministério Supervisor, ele exerce aqui a chamada tutela, o chamado controle finalístico. Desculpa a letra aí, mas acho que dá para entender, né? Aqui é controle finalístico, tá? Então, aqui a letra C está certíssima. Vamos ver a D e a E, porque essa questão está bem interessante, só para a gente ver onde está o erro dessas duas questões, dessas duas alternativas, e para a gente confirmar o nosso gabarito também, tá? Letra D, a mitigação da incidência do regime de direito público, admitindo-se seja excepcionado o regime licitatório para chamadas atividades meio, que não estão afetas à finalidade institucional do ente. Opa, tá errado, tá? As entidades administrativas, as entidades da administração indireta, elas devem sim realizar licitação, tá? Isso vale inclusive, como veremos, para as empresas públicas e para as sociedades de economia mista, tá? Lá nas suas atividades meio, elas também devem realizar a licitação. Então a letra D está errada. Letra E, por fim, a autoadministração com exercício de competências próprias, ok? Que limita o poder de controle do ente federado que as criou. Beleza, com exceção da contratação de pessoal, cujo concurso deve ser realizado na esfera da administração direta. Opa, errado isso aqui, pessoal. A admissão do pessoal das entidades da administração indireta é feita lá no próprio âmbito da administração indireta, tá? Então a própria entidade é que faz lá os seus concursos. O Banco do Brasil aí não faz concurso público, então é o Banco do Brasil é que está organizando aquele concurso para contratar o seu pessoal. Da mesma forma, INSS, Banco Central, Petrobras, toda entidade da administração indireta faz lá os seus concursos públicos. Não é o Ministério Supervisor, não é a administração direta que faz, tá? Então a alternativa A está muito errada. Então, o gabarito aqui realmente é a alternativa C. Agora vamos falar sobre a criação das entidades administrativas, tá? Que é um assunto que vira e mexe é cobrado em prova, tá? Então, a criação das entidades da administração indireta, a forma pela qual elas são criadas está prevista lá no artigo 37, inciso 19 da nossa Constituição Federal. Esse dispositivo, tá? Guarda bem, esse dispositivo diz que somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação. Tá? Então nós percebemos aqui, por esse dispositivo, duas coisas. Primeiro, é que para a criação das entidades da administração indireta é necessário o quê? A edição de uma lei específica, tá? Essa lei específica é uma lei ordinária, tá? Não é uma lei complementar. Muita gente confunde isso. Essa lei que cria ou autoriza a criação de entidades da administração indireta é uma lei ordinária. E ela deve ser uma lei específica. Significa, então, que aquela lei que vai criar aquela entidade, ela só pode tratar desse assunto? Ou seja, ela só pode tratar de criar aquela entidade de mais nada? Não isso, tá? Quando a Constituição fala em lei específica, quer dizer que aquela lei deve criar especificamente aquela determinada entidade, tá? Aquela lei deve criar lá aquela autarquia. Deve criar a autarquia X, deve criar a autarquia Y, deve autorizar a criação da empresa pública Z. Não pode ser uma criação ou uma autorização genérica, tá? Deve criar entidades específicas. Isso quer dizer lei específica. Lá no âmbito dessa lei que cria essa entidade, podem ser tratados outros assuntos dentro de uma mesma temática. Isso é muito comum, por exemplo, quando há a criação de agências reguladoras, tá? Então imagine lá que foi na lei que criou a Anatel, que é a agência reguladora que cuida do setor de telecomunicações, é uma lei que trata sobre vários assuntos, regulamenta vários assuntos dentro desse tema aí, telecomunicações. E lá no bojo dessa lei, lá dentro dessa lei, é criada a Anatel, tá? Então, é uma lei que tratou de vários assuntos dentro de uma mesma temática, mas também criou a Anatel. Mas ela é uma lei, ela atende esse comando de ser uma lei específica porque ela criou a
Anatel, essa agência específica, essa autarquia específica, tá? Então, isso que quer dizer lei específica, lembrando, novamente, que essa lei deve ser uma lei ordinária. Outro detalhe que eu gostaria de destacar aqui nesse inciso 19, é que essa lei específica, ela pode tanto criar determinadas entidades, no caso aqui da autarquia, como apenas autorizar a instituição de outras entidades, no caso aqui das empresas públicas, da sociedade de economia mista e das fundações, tá? Isso se deve o quê? Se deve em razão da natureza da personalidade jurídica da entidade, tá? Então, vamos ver aqui um quadrinho para a gente resumir isso daí. Basicamente, acontece o seguinte: se a entidade ela possui personalidade jurídica de direito público, tá? Que são essas duas aqui, a lei, ela efetivamente cria a entidade, tá? Então, a partir da vigência da lei, a personalidade jurídica daquela entidade, ela já é criada, tá? Então, a lei, ela efetivamente cria a personalidade jurídica das entidades que possuem personalidade jurídica de direito público, tá? E quem são as entidades que possuem personalidade jurídica de direito público? São as autarquias e as fundações públicas que podem ter a personalidade jurídica de direito público, tá? Então, essas duas entidades, a personalidade jurídica dessas duas espécies de entidades administrativas, elas são efetivamente criadas por lei, tá? A partir da vigência da lei, já nasce a personalidade jurídica da entidade. Não é necessário mais nenhum ato, tá? Nenhuma providência. Por outro lado, se a entidade possuir personalidade jurídica de direito privado, tá? A lei, ela irá apenas, aquela lei específica prevista lá no inciso 19 do artigo 37, aquela lei irá apenas autorizar a criação da entidade, tá? Para que a entidade efetivamente adquira a personalidade jurídica, é necessário ainda o quê? O registro dos seus atos constitutivos, tá? Ou seja, deve ser constitutivos. Devem ser observados aqui os procedimentos previstos lá na legislação de direito privado para a criação de pessoas jurídicas, tá? Então, quando você vai criar uma empresa aí na sua vida particular, você tem que tomar uma série de providências, tem que ir lá no cartório, na junta comercial, fazer uma série de registros. Então, isso ocorre da mesma forma aqui para as entidades da administração indireta que possuem personalidade jurídica de direito privado. Nesse caso, então, a lei apenas autoriza a criação. A lei diz o seguinte, por exemplo, fica o Poder Executivo autorizado a criar a empresa pública X, tá? Então, a lei apenas autorizou o Poder Executivo a criar aquela empresa. Para que aquela empresa pública efetivamente seja criada, o Poder Executivo, né, que recebeu essa autorização, deve ir lá no cartório, fazer todos aqueles procedimentos necessários, aqueles procedimentos previstos lá na legislação civil, para que aquela entidade tenha a sua personalidade jurídica, beleza? Então, para as entidades com personalidade jurídica de direito privado, a lei, apesar de necessária, ela não é suficiente, tá? É necessário ainda que o registro dos atos constitutivos para que a entidade efetivamente adquira a sua personalidade jurídica. Isso vale para quem, né? Quem são as entidades da administração indireta que possuem personalidade jurídica de direito privado? São as fundações públicas, tá? Que também podem possuir personalidade jurídica de direito privado, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, tá? Então, guarda aí bem também esse quadrinho, porque ele resume todas essas regrinhas aí a respeito da criação de entidades da administração indireta. Já em relação à criação de subsidiárias das entidades da administração indireta, tá? O que seriam subsidiárias? Seriam entidades controladas ali pela entidade matriz, tá? Então, imagine, é mais comum essas subsidiárias existirem nas empresas públicas e na sociedade de economia mista. Por exemplo, ali a Petrobras tem ali abaixo dela uma empresa controlada, por exemplo, a Transpetro. A Petrobras controla essa empresa. Essa empresa seria uma subsidiária da Petrobras, tá? A Caixa Econômica Federal também, que é uma empresa pública, possui ali embaixo várias subsidiárias. Por exemplo, ela possui ali a Caixa Par, que é uma empresa de participações. Então, essa Caixa Par é uma subsidiária da Caixa Econômica Federal. Temos ali a entidade matriz e embaixo dela nós temos as subsidiárias. A criação dessas subsidiárias está prevista aqui no artigo 37, inciso 20 da
Constituição Federal, que diz que depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades da administração indireta, tá? Então, aqui, olha só, apesar da Constituição estar falando em cada caso, a jurisprudência entende que, em relação às subsidiárias, a autorização para a criação não precisa ser específica, tá? Então, não precisa lá ter uma autorização para cada subsidiária a ser criada. Nesse caso de criação de subsidiárias, pode ser uma autorização genérica, tá? A jurisprudência reconhece isso. Então, pode ter uma lei lá dizendo, por exemplo, ó, fica a Caixa Econômica Federal autorizada a constituir subsidiárias, tá vendo? Então a lei, ela não especificou qual subsidiária iria ser constituída. Ela deu uma autorização genérica para a Caixa Econômica Federal instituir subsidiárias. Isso pode, tá? A jurisprudência reconhece isso em relação à criação de subsidiárias. Então veja bem, para a criação das entidades da administração indireta, as entidades matriz, a lei deve ser específica. Já para a criação de subsidiárias, a autorização pode ser genérica, beleza? Isso vale também, essa autorização legislativa genérica, vale também como para a participação de qualquer das entidades da administração indireta em empresa privada, tá? Então, imagine lá uma sociedade de economia mista que deseja adquirir uma participação em uma empresa privada, ou seja, comprar parte lá das ações daquela empresa privada, ela necessita de uma autorização legislativa, tá? E essa autorização ela pode ser também genérica, não precisa ser específica. Então pode haver lá uma lei, por exemplo, autorizando a Petrobras a adquirir participações acionárias em empresas do ramo de petróleo, empresas privadas do ramo de petróleo. Uma autorização genérica para a Petrobras adquirir essas participações. Vejam bem, a autorização em lei é necessária, tá? Mas ela pode ser genérica, ok? Tá, então, isso que eu estou falando, a autorização em lei, o STF entende que esse pode ser um dispositivo genérico, até mesmo na própria lei que criou ou autorizou a criação da entidade matriz, tá? Essa própria lei que criou a entidade da administração indireta pode conter essa autorização genérica, tá? Não precisa ser uma lei diferente para tratar desse assunto, ok? Ver uma questãozinha de prova, FGV 2015, o Estado XYZ pretende criar uma nova universidade estadual sob a forma de fundação pública. Considerando que a intenção do Estado atribuir personalidade jurídica de direito público a tal fundação, assinale a afirmativa correta, tá? Então, é uma fundação pública e ela terá personalidade jurídica de direito público. Logo, para que ela adquira a personalidade jurídica, o que é necessário? É necessário apenas a lei criadora, a vigência da lei criadora. Não é necessário o registro dos atos constitutivos, tá? Isso em razão da natureza da personalidade jurídica da fundação, que será de direito público. Tá, então vamos analisar as alternativas. Letra A, tal fundação há de ser criada com o registro de seus atos constitutivos. Opa, já está errado. Porque não precisa de registro, porque é uma fundação de direito público. Letra B, tal fundação há de ser criada por lei ordinária específica. Opa, exatamente isso, né? A Constituição exige lá lei específica e nós vimos que essa lei é uma lei ordinária, não é uma lei complementar, ok? Não é necessário também o registro de seus atos constitutivos. Então, letra B, a princípio, é o nosso gabarito. Vamos ver as demais. Letra C, não é possível a criação de uma fundação pública com personalidade jurídica de direito público. É sim possível, tá? Fundação pública pode ser tanto de direito público como de direito privado. Depois nós vamos detalhar um pouco mais isso, tá? Então, letra C está errada. Letra D, tal fundação há de ser criada por lei complementar específica. Opa, não é isso, né? Nós vimos que deve ser uma lei ordinária, não precisa ser uma lei complementar. Então, gabarito aqui, realmente, a alternativa B. Então, um grande abraço e até daqui a pouco.